Iniciamos pela graça do nosso bom Deus, na semana passada, uma série de sermões no livro do profeta Miqueias, e temos pedido que o Senhor seja bondoso conosco, gracioso, e edifique as nossas vidas por meio do estudo do livro deste profeta. Que o Senhor, nesta noite, por sua misericórdia, por sua graça, apesar das limitações do pregador, fale ao coração de sua igreja, para o bem dela e para a glória do seu nome. Livro do profeta Miqueias, capítulo 1, do verso 5 ao verso 16. Lá no finalzinho do Antigo Testamento, entre os chamados profetas menores, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, não choreis, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laques, foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete-Gate, as casas de Aczib serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa, chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calvo e tosquia-te, por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Oremos. Ó Deus, como é bom podermos cultuar o Senhor. Que grande privilégio o Senhor concedeu ao seu povo. Ó Deus, nós lhe adoramos. E procuramos fazê-lo em espírito e em verdade, Senhor. Mas o Senhor contempla os nossos corações e sabe que a nossa fé é fraca. Sabe, ó Deus, que andamos por caminhos inconvenientes, por caminhos que não deveríamos por Ele botar os nossos pés. Tenha misericórdia de nós e trate o nosso coração por meio de sua palavra, Senhor. Nos dê condições de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém, Senhor. Meus irmãos e irmãs, há coisas que são agradáveis aos ouvidos. Uma declaração de amor, as gargalhadas de um bebê, palavras carinhosas dos filhos, o som de pássaros à beira de um rio de águas tranquilas. Quem não se lembra das 4 estações de Antonino Vivaldi? Ah, como eu gosto de ouvi-las. Podemos ouvir muitas coisas encantadoras, mas há também coisas duras de se ouvir. Eu não mais amo você, palavras ríspidas, música de péssima qualidade,
gritos de desespero, blasfêmias e por aí vai. O sermão de hoje tratará de algo muito difícil de se ouvir. Hoje nós vamos falar sobre um duro testemunho. É o tema do sermão de hoje, um duro testemunho. No sermão passado nós falamos sobre uma testemunha fidedigna, o próprio Deus que sai do seu santo templo, desce e anda pelos altos da terra, Ele que vem então com algo para acusar Israel, Judá e todos os povos da terra. Hoje nós vamos ouvir o que essa testemunha fidedigna tem a nos dizer. Hoje nós vamos ouvir qual é a acusação de Deus, o duro testemunho que Ele tem contra os pecadores e o que Ele tem para falar, conforme nós lemos na passagem de hoje, é extremamente duro de se ouvir. Ele falará sobre pecado. E nesse duro testemunho, o Senhor apresenta algumas características do pecado do povo contra o qual ele se posiciona duramente. E eu convido você a olhar comigo para esses versos que nós lemos há pouco, para vermos o que o Senhor nos diz a respeito do pecado, por meio de um duro testemunho. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, queridos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet, o texto nos diz que o pecado denunciado pelo Senhor é chocante. Isso está do verso 5 ao verso número 7, e nesses versos é Deus quem fala diretamente. Vejamos o verso número 5. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém. O Senhor Deus sai do seu santo templo, o Senhor Deus desce, o Senhor Deus anda pelos altos da terra, e o Senhor vem então com um testemunho. Ele testemunha contra Israel, ele testemunha contra Judá, ele testemunha contra todos os povos, contra toda a terra e tudo que nela há. E a razão então nada mais é do que o pecado. O verso 5 é claro ao nos dizer que o juízo do Senhor tem uma justificativa. É o pecado. O Senhor Deus denuncia os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Israel e Judá, respectivamente. Para você entender melhor essa divisão de Israel em dois reinos, leia depois o primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do verso 16 ao verso número 33. Assim que Salomão morre, o reino de Israel é dividido. 10 tribos vão seguir Jeroboão e passam a ser conhecidas como Israel. As tribos de Judá e Benjamim seguem Roboão e passam a ser conhecidas como Judá. O reino do norte, as 10 tribos, é devastado no ano 722 a.C. pelo Império Assírio. O reino do sul é invadido pelos babilônicos no ano 586 a.C. Israel, o reino do norte, começa então sob o signo da idolatria. Judá, em função da dinastia davídica que impera, vai resistir à idolatria e a sua derrocada se dará apenas mais adiante. Todos os reis do reino do norte foram idólatras. No reino do sul, alguns reis ainda foram piedosos e assim em função da influência
da casa de Davi. Isso fez com que o cativeiro fosse retardado. Na capital do Reino do Norte, Samaria, a transgressão, conforme o texto bíblico. Na capital do Reino do Sul, Jerusalém, no lugar do culto a Yahvé, há altos dedicados a divindades pagãs. O que o profeta Miqueias está apresentando é um pecado, e esse pecado é chocante. Logo em Israel, logo em Judá, em Samaria, em Jerusalém, logo nesses lugares, nessas capitais, logo entre o povo de Deus, é chocante ouvirmos isso. O Senhor Deus tem um testemunho, Ele como testemunha fidedigna contra o seu próprio povo. Nas capitais do povo de Deus, a transgressão e altos erigidos a divindades, outras pagãs, deuses falsos. Versículo número 6. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo. Em razão do pecado, olha só o que há de acontecer. O Senhor transformará a capital do norte em um lugar inabitável. Farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Ela será arrasada por causa da sua transgressão. Verso número 7, todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. As imagens que foram construídas em Samaria para as divindades pagãs serão todas destruídas pelo Senhor. Tudo será destruído em razão da imoralidade que então imperava em Samaria e em todo o reino do norte. Os cultos às divindades da fertilidade eram cultos que neles havia imoralidade, sensualidade. As sacerdotisas, que então eram as representantes das divindades da fertilidade, se envolviam em orgias. A impureza imperava entre os de Samaria e de todo o reino do norte. Eles se ajuntavam por causa do pecado, é isso que o texto bíblico diz. O salário desse tipo de prática será completamente destruído. A prostituição e tudo aquilo que ela produzia, tudo isso vai ser destruído pelo Senhor Deus. Meus amados irmãos e irmãs, vejamos a que ponto chegou o povo de Deus. É duro ouvir isso. Quando nós escutamos coisas absurdas pelos noticiários, pela internet, quando lemos por mensagens de WhatsApp, não queremos acreditar, mas e quando é o próprio Deus falando? Quando a Globo diz, o SBT, quando a gente recebe pelo WhatsApp, é uma coisa, e quando é o próprio Deus? Testemunhando e falando contra o seu próprio povo. Como é duro ouvirmos escândalos envolvendo a igreja. Como é duro ouvirmos pessoas falando mal da igreja por causa de certos casos. Agora imagine o próprio Deus trazendo um duro testemunho contra o seu povo. É o caso aqui. Um duro testemunho. Diz que o pecado desse povo é chocante. Choca. E é por isso que Deus sai da sua morada. Isso incomoda Deus. Isso agride Deus, isso ofende Deus, isso é uma afronta a Deus, isso é uma postura assintosa ao Senhor. É chocante, é duro ouvir isso. E não é fake news, não é boato, não é uma imprensa que colheu
bem ruim as suas informações e as despachou. É uma testemunha fidedigna que faz isso. Não há erro. A informação é certa, verdadeira, e por isso é muito dura. É um duro testemunho. Um testemunho a respeito do pecado do povo. E em primeiro lugar nós aprendemos que esse testemunho acerca do povo, sobre o pecado, é chocante. Em segundo lugar, o texto nos ensina que ele é epidêmico. Epidêmico. Do verso 8 ao 15. Agora é o profeta falando. Por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes. A situação é dramática, irmãos. O profeta tem uma mensagem para entregar para esse povo. O profeta fala para Israel, o profeta fala para Judá, o profeta fala para todos os povos e nações. E o que ele tem a dizer é algo muito difícil. É tão difícil que ao anunciar para o seu povo, ele o anuncia lamentando, uivando. A dor é muito grande. Não pensem que é fácil quando um pregador está diante de um texto em que o Senhor exige que se fale sobre pecado. O pregador não faz isso com alegria. É um peso. Foi por isso que Martinho Lutero disse: eu prefiro carregar pedras e ser torturado na roda a pregar um sermão, porque é duro, é difícil. E o profeta Miqueias está dizendo: eu lamento, eu uivo, eu então retiro tudo aquilo que me cobre, ando nu. É difícil falar sobre o pecado. É algo muito duro. Versículo 9. Porque as suas feridas são incuráveis. De Samaria. O mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. As feridas de Samaria e de Israel, o reino do norte, são incuráveis. Mas o quadro se tornou epidêmico. A contaminação chegou até Judá, até a capital do sul, até Jerusalém. E o profeta aqui vai falar de outras cidades que estavam envolvidos no pecado que Deus está denunciando agora. São cidades, são lugarejos, são vilas, algumas até desconhecidas. Até hoje os estudiosos em geografia bíblica antiga debatem sobre a localidade dessa região que é mencionada pelo profeta Miqueias. E ele então vai listar agora algumas cidades, todas elas do reino do sul, para mostrar que o pecado de Samaria, do reino do norte, se tornou epidêmico. É uma epidemia. Se alastra, se espalha, sai do reino do norte, da capital de Samaria, e chega até Jerusalém, mas chega até cidadezinhas, vilazinhas, que nem tem no mapa, mas que o profeta aqui, com conhecimento de causa, coloca no texto. Versículo número 10. Não anuncieis em Gate, uma outra cidade, nem choreis, revolvei-vos no pó em Bet-leafra. O pecado chegou lá também. Houve choro, revolta no pó. Versículo 11. Passa ao moradora de Safir. A palavra é Shafir, de onde vem a palavra safira, significa beleza, em vergonhosa nudez. Uma cidade bela, mas que agora tem vergonha. Tem vergonha por causa do pecado. A moradora de Zaanã não pode sair. Vergonha.
O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Cidades que por causa do pecado agora já não podem mais usufruir de refúgio e de socorro. Verso número 12, pois a moradora de Marote, outra cidade, suspira pelo bem, deseja que haja nessa cidade bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. É Deus punindo, executando o seu juízo por causa do pecado que chegou até a cidade de Marote. As pessoas de lá querem o bem, mas só que Deus enviou o mal por causa do pecado. Verso número 13. Ata os corcéis ao carro, a moradora de Laques. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião. Parece que começou lá. Porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Olha só, em Laques. Lá do Reino do Norte, lá de Samaria, onde foi parar? Foi encontrada em você, Laques. A transgressão lá do Reino do Norte chegou aqui. Olha a contaminação, está se espalhando, está alcançando todas as vilazinhas do Reino do Sul. Versículo 14. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete Gade. Gate é a cidade do profeta Miqueias. Ele é morastita. Ele é de Moresete. Chegou lá na terra do profeta. As casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. É a oficina. A cidadezinha de Axibe se tornou a oficina da mentira, do engano. Vamos mais adiante, verso número 15. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Maressa e Adulão. Uma ameaça de que a cidade será espoliada por causa de seu pecado, e chegará a Adulão a glória de Israel. O que significa isso? Adulão tem a ver com Davi, quando Davi então fugia de Saul. E o texto bíblico diz então que a glória vai para então essa cidade de Adulão. A glória de Israel vai para lá. O sentido do texto, essa palavra glória, a palavra hebraica kavod, ela é uma palavra utilizada em referência a Deus, mas também em referência aos homens. E é o caso aqui. O que o profeta está dizendo é que a glória do povo de Judá vai fugir. Os grandes, os nobres, as pessoas que eram aplaudidas, as pessoas importantes no momento do aperto vão fugir, do cativeiro vão fugir. Isso é o que vai acontecer. Basta nós olharmos então para a história, para o que aconteceu lá em 586 depois de Cristo, quando houve a derrocada então do Reino do Sul. Não haverá mais glória em Jerusalém. A cidade vai ficar aos frangalhos. É isso que o profeta está dizendo. Diante de todas essas menções, meus irmãos, o comum é que o pecado trouxe prejuízos para todas essas cidades, marcando os seus moradores com dor e com sofrimento. Os irmãos se lembram de que o Senhor sai contra Israel, Judá e todos os povos. Versículo número 2. Ele sai contra todos os povos. Ele sai do seu santo templo, desce, anda pelos altos da terra. E ele então vem como uma testemunha fiel contra Israel, contra Judá, contra todos os povos, contra toda a terra e tudo o que há nela. O que significa isso? E agora essa menção de cidadezinhas desconhecidas na região de Judá. O que significa isso? O profeta está dizendo, em outras palavras, que o pecado é epidêmico. Ele alcança todo mundo.
Por que Deus sai contra todos os povos? Porque ninguém escapa. Por que a vilazinha, uma ruazinha apenas, ela foi atingida? Por que ela não ficou fora? Porque o pecado é epidêmico. Aqui sim é verdadeira pandemia. O Senhor Deus sai contra todos os povos, contra toda a terra, contra tudo aquilo que nela há. Não há ninguém de fora, tudo foi contaminado pelo pecado. É duro saber disso, irmãos. Esse é o duro testemunho que essa testemunha fidedigna tem contra Israel, Judá e todos os povos. Já pensou você que nos acompanha pela internet? Amanhã, você pegar o noticiário, e no noticiário vier com uma notícia dizendo assim: saiu uma pesquisa e agora não tem escapatória. A Covid-19 vai pegar todo mundo. Vai pegar todo mundo. Não vai escapar ninguém. E você pode morrer. Alguns vão sobreviver, mas outros vão morrer. Já pensou? Aí você deve se perguntar: mas se isso acontecesse, eu perderia o meu chão. Eu ficaria desesperado. Eu não saberia o que fazer, porque já que eu vou pegar de qualquer jeito, eu posso morrer. O que será de mim? Que notícia terrível seria? Já pensou? Só que essa notícia terrível já foi anunciada. O profeta Miqueias falou lá atrás, 700 anos antes de Cristo. Ele já deu essa notícia. Há uma pandemia, há algo que é epidêmico, que se espalhou, e todos nós já estamos contaminados. E isso que o profeta Miqueias anunciou, que contaminou todos os povos, mata muito mais que Covid-19. E a morte pelo pecado é a segunda morte. É o lago de fogo. E você se apavora com Covid? Tá certo, tem que se apavorar. Mas se apavore mais com o pecado, que já nos contaminou. Você está perdido. Não tem vacina para isso. O homem não consegue resolver. Isolamento não resolve. Álcool em gel não resolve. Lamento dizer. É duro, mas é verdade. Nós temos então um duro testemunho que diz que o pecado desse povo é chocante, mas também é epidêmico. Mas em terceiro lugar, amados irmãos e irmãs, de acordo com o texto bíblico, nós aprendemos sobre um duro testemunho. Esse testemunho é contra Israel, Judá, todos os povos da terra, e a respeito do pecado. E o texto então nos apresenta algumas características desse pecado, que faz com que a testemunha nos dê um testemunho muito duro. Ele é chocante, é epidêmico. Em terceiro e último lugar, ele é destruidor. Versículo 16: faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Nós temos aqui uma imagem de luto. A tonsura, ou rapar a cabeça, era então um símbolo de luto. O tosquiar-se aqui é o rapar a barba.
Então, tanto rapar a cabeça e rapar a barba significa, então, luto. Basta você olhar Jeremias 16:6 e Ezequiel 27:31. Mas por que luto? Porque o fim do pecado é a morte. A razão de o profeta então alertar o povo a respeito disso é que a postura de Israel, de Judá e de todos os povos há de produzir destruição. No lugar de festejo, em razão dos filhos, conforme o texto bíblico nos diz, a decepção, a alegria ocupa o lugar ou é ocupada pela tristeza, pelo pranto. E a destruição será o cativeiro mencionado aqui para o reino do sul também. Meus irmãos e irmãs, a consequência do pecado é inevitável, mesmo o povo de Deus está sujeito aos juízos temporais do Senhor em razão da sua desobediência. Vamos nos lembrar da confissão de fé de Westminster, quando ela fala sobre a perseverança dos santos. A igreja persevera, os crentes recebem do Senhor graça para caminharem, para seguirem avante, mas eles também sofrem com o pecado, e o texto confessional diz assim: eles, porém, aqueles que perseveram, os santos, a igreja de Jesus, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante, e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados, e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito, e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm o seu coração endurecido e a sua consciência ferida, prejudicam, escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Crente, Israel, Judá. Crente pode, por causa de Satanás, do mundo, por causa da corrupção restante em nós, por negligenciarmos os meios de graça, nós podemos cair em pecado e podemos durante um tempo continuar neles, desagradar o Senhor, sofrer com isso, ser privado de algumas graças do Senhor e do conforto que Ele dá à sua igreja por causa do pecado na nossa vida. Nós podemos, por causa disso, escandalizar o Evangelho e sofrer juízos temporais. É isso. Pecado é destruidor. E até a igreja. A igreja foi regenerada, nasceu de novo, lê a Bíblia, faz oração, depende do Senhor. Mas, por alguma razão, pode cair em pecado. Está lá perseverando, firme e forte, mas de repente cai em pecado. Pode fazer coisas chocantes. Como Israel, a gente vê noticiário. Fala que é absurdo, não pode. Como é que o pastor fulano de tal foi capaz disso? Como é que a pastora fulana de tal foi capaz disso? Como é que um crente faz isso? Como é que Israel faz isso? Como é que Judá faz isso? Lá no lugar da adoração, capital, Jerusalém, constrói altares a deuses pagãos. Jeroboão, quando o reino foi dividido, o que Jeroboão fez? Sabe o que vai acontecer? Leia depois lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 12. A partir do verso 28, que é quando trata especificamente da idolatria do reino do norte. Já começa assim. O que Jeroboão faz? Os povos saíram com Roboão. Vai que eles se revoltam lá e de repente vem atrás da gente aqui e me mata. Vai que eles conseguem persuadir essas 10 tribos aqui. Vai que eu me dê mal nessa história.
Aí o que ele faz? Constrói uns bezerros, chama as 10 tribos e fala assim: gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Sabe quem foi que libertou vocês do Egito? Está aqui esses bezerros. Foram esses bezerros aqui. Esses ídolos aqui que libertaram. Essa história aí do Senhor. Não, esses bezerros aqui libertaram vocês. Olha só o que acontece. Olha só, isso é o povo de Deus. É um duro testemunho, irmãos. O pecado é destruidor. É duro ouvirmos isso. Nós estamos sujeitos a isso. Nós podemos sofrer com todas as misérias decorrentes da transgressão da lei do Senhor. Faz coisas maravilhosas, mas de repente as coisas desandam. É doloroso, mas o profeta não pode dizer aquilo que o povo quer ouvir. O profeta tem que dizer aquilo que o povo precisa ouvir, aquilo que Deus o manda dizer. O pecado é destruidor. Esse é um duro testemunho, e um duro testemunho que uma testemunha fidedigna tem a dizer. Encerro dizendo que o texto nos fala sobre um duro testemunho, e esse duro testemunho é a acusação de Deus contra Israel, contra Judá e contra todos os povos. E a acusação é o pecado do povo, e esse pecado é chocante. Como pode o povo de Deus fazer o que fez? Choca. Choca mesmo. Você assiste a televisão e observa aquela notícia, é chocante. É isso. Segundo lugar, ele é epidêmico, ele se espalha, é um mal que atinge a todos, não há escapatória. Samaria, Jerusalém, cidades conhecidas, mas também Laques, Marote, Gate, cidades que às vezes, vilarejos que não estão no mapa, mas que o pecado chegou ali, contaminou, não há escapatória, e ele também é destruidor. A consequência do pecado é a morte, e é muito pior do que morte física, porque além da morte física, o pecado produz a segunda morte, que é o lago de fogo. É a condenação eterna. Que duro, meus amados irmãos e irmãs. Você que nos assiste pela internet, é muito duro ouvir isso, mas é a Bíblia mostrando a nossa condição decaída. Essa é a condição de Israel, essa é a condição de Judá, essa é a condição de todos os povos, de toda a terra, de tudo aquilo que nela há. O pecado contaminou tudo, devastou tudo, não há escapatória. A gente pode escapar da Covid-19, mas não pode escapar da nossa natureza, do pecado que contaminou todos. Ele é chocante, ele se alastra e ele é destruidor. E agora? Não há outra saída, irmãos. Não há outra saída para você que nos vê pela internet. Não há outra saída que não seja Jesus. A má notícia é que por nós mesmos não há escapatória. Não há como ir lá para o interior, para o lugarzinho que nem tem no mapa. Não adianta. Não dá para escapar, nós não temos recursos para isso. O homem não consegue resolver o seu problema. Nós precisamos do nosso Senhor. Por isso, você que nos acompanha está desesperado. Só Jesus, é só Jesus. Não há outro caminho a não ser o caminho de cristão. Lembram-se da alegoria de John Bunyan, o peregrino, para sair então da cidade da destruição e rumar à cidade celestial.
O fardo pesado das costas, só o Senhor Jesus para livrar. A cura só em Jesus. Só há um que pode interceder por nós diante desse duro testemunho, que é o nosso Senhor. Por isso, nessa noite, o texto bíblico convoca todos nós, para entendermos a seriedade do pecado, irmãos. O pecado, ele ofende a Deus, e ele acaba com a nossa vida. Mesmo na vida dos crentes, povo de Deus, porque ainda há um pecado remanescente contra o qual nós vamos lutar até a sepultura, e podemos sofrer misérias das mais terríveis por causa da nossa desobediência. Então precisamos, irmãos, você que não serve a Jesus ainda, eu espero que Jesus tenha misericórdia de você e lhe dê arrependimento e mude sua vida. E nós que já conhecemos o Evangelho, temos de nos colocar perante o Senhor arrependidos e pedir que Ele seja misericordioso conosco. Que é isso que eu quero fazer com você agora. Eu e você pedirmos perdão ao Senhor e que o Senhor nos livre do pecado dia a dia. Pecado que é chocante, epidêmico e destruidor. Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus, a sua palavra é contundente, Senhor, e nos mostra a seriedade do pecado. Ó Deus, hoje em dia se tornou algo fora de moda se falar em pecado, até mesmo nas igrejas. Que duro ouvirmos, Senhor. Mas a sua palavra é um livro que atira contra nós, nos confronta e mostra, ó Deus, que nós desobedecemos a sua palavra e sofremos por causa disso. Trate-nos, ó Deus, nos dê arrependimento, mude a nossa vida, nos afaste do pecado, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Livre-nos de sermos objetos de escândalo, ó Deus. Livre-nos, ó Pai. Nós lhe pedimos, Senhor, nós não queremos ser nódoas nas vestes alvas da sua noiva. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos livre. Diante de tantos escândalos envolvendo, ó Deus, a sua igreja, nós pedimos perdão, Senhor. Tenha misericórdia. A sua palavra nos alerta. Ó Deus, em nome de Jesus, nos guarde, trate o nosso coração e nos faça andar em novidade de vida. Nos ajude, Senhor, a dizer não para o pecado todos os dias, a obedecer a sua lei, olhar para o Senhor e viver para a sua inteira glória. Ó Deus, que o velho homem vá morrendo dia a dia e que nós sejamos, ó Deus, vivificados no novo homem, vivendo para a glória do seu santo nome, Pai. Abençoe sua igreja, edifique o seu povo, aplique sua palavra ao nosso coração e nos perdoe em Cristo Jesus, é nossa oração. Amém, Senhor.